em que a gente se encontra aqui reunido. Vamos nos preparando, palavra, a Bíblia está por aqui, para que a gente possa refletir hoje no capítulo 43. Eita, tristeza de Jacó, quando soube dessa notícia que tinha que enviar o seu filho mais novo. Justamente ele já tinha perdido, na concepção dele, os irmãos de José, deixaram isso na memória de Jacó, a tristeza da perda do seu irmão José. Então, ele entendia que tinha perdido mais um filho e ia perder outro, e assim, e agora? Só restava ele descer à sepultura diante dessa situação tão triste que o esperava nesse momento. Eu estava aqui assistindo os vídeos do Ministério Levitas, como dá saudade, né, desses meninos, a gente louvando a Deus, e em tantas manifestações. Eu até liberei algum vídeo aí, que você pode entrar no canal do Ministério Levitas e ver alguns vídeos, não tem tudo, mas tem alguns vídeos lá. E nessa época a gente não divulgava tanto o trabalho, né, mas foi impactante para as igrejas receberem o ministério e estávamos louvando. Muito bom. Algumas pessoas estão entrando e saindo e vão lá e volta. Fica por aqui, minha gente, não sai não, que a gente vai ter daqui a pouco uma reflexão da palavra e você vai aproveitar o tempo e ouvir a palavra nesse tempo que é muito propício para a gente meditar na palavra de Deus, nesse tempo de crise que a gente está enfrentando no mundo. A gente precisa muito da palavra de Deus, porque é a palavra que simples, de uma maneira poderosa, de uma maneira inteligível, ela dá a gente esperança, ela traz esperança para a vida da gente. Então, hoje nós estamos com o capítulo 43 para meditar aqui junto com vocês e louvamos a Deus pela sua presença, aqueles que já estão aí, já estão se posicionando, né, pedindo paciência a Deus para ouvir aqui o pastor Isaac falando tanto da palavra do Senhor. Bem, espero que você tenha bastante paciência e uma expectativa seja tão grande quanto a minha do que Deus pode falar nessa noite. Sempre Ele revela, Ele traz a sua palavra rema, uma palavra revelada para a gente. E o capítulo 43 de Gênesis, a maior parte das pessoas conhece, os cristãos que já leram, conhecem muito bem esse texto. Mas, naturalmente, aqueles que ainda não ouviram essa palavra vão entender algo mais sobre a história desse José e lá no Egito, como ele enfrentou aquelas dificuldades e chegou a ser o governador do Egito, um senhor de toda aquela terra. Bem, no versículo 1 diz assim: E a fome era tão grande na terra, e aconteceu que, quando acabaram de comer o trigo que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Voltai e comprai para nós um pouco de alimento. O pai já disse para eles voltarem, respondendo Judá, dizendo: Aquele homem que nos advertiu com ânimo decidido, dizendo: Não vereis o meu rosto sem o vosso irmão vir convosco. Ele tinha dito isso. Então, simplesmente, os irmãos de José estavam atemorizados com essa situação. E respondeu Judá, dizendo: Aquele homem nos advertiu, e se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e te compraremos alimento. Então, eles perguntaram, né, se o pai podia enviar o irmão mais novo. Porém, se não enviares, não desceremos, porque aquele homem nos disse: Não vereis meu rosto sem o vosso irmão com vocês. Então disse Israel: Por que me fizeste tanto mal, declarando ao homem que tinheis mais irmãos, que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: Aquele homem nos perguntou expressadamente por nós e por toda a parentela, dizendo: Vive ainda o seu pai? Tendes outro irmão? E lhe declaramos: Nós tivemos que dizer a verdade. Podíamos nós saber que havia de dizer: Fazei vir aqui o vosso irmão? A gente não imaginava que ele ia dizer isso. Então Judá respondeu isso. E Judá disse a Israel seu pai: Olha, envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos. Nós iremos
diante de ti, serei para ti culpado de todos os dias, né? Que se não nos tivéssemos detido, certo, agora teríamos já voltado 2 vezes. Quer dizer, se o Senhor não tivesse impedido a gente de ir, a gente já tinha ido e voltado. Era isso que ele queria dizer, né? Então Israel, seu pai, lhe respondeu: pois que assim seja, fazei e tomai-o do melhor da terra, dos vossos vasos, levai àquele homem um presente. Leve para ele um presente, tá certo? Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromas, mirra, nozes, amêndoas. Leve esse presente para ele, né? Quem sabe ele vai amolecer o coração. Tomai de vossas mãos aí um dinheiro dobrado, né? Ele devolveu o dinheiro, vocês pegam o dinheiro dobrado e levem para ele. Levem na vossa mão o dinheiro que voltou na boca dos sacos também. Vocês levam o dobro e levam o dinheiro que voltou com vocês. Então era 3 vezes mais o valor. Simplesmente, quando eles pegaram isso, tomai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Pronto. E o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, vos dê misericórdia diante daquele homem. E vos solte o outro irmão de vocês, o vosso irmão, e este Benjamim. Não fique por lá. Se eu tiver de ser privado de meus filhos, assim seja. Então tomaram aqueles homens o presente, tomaram em suas mãos o dobrado dinheiro e Benjamim, e se levantaram e desceram ao Egito. Apresentaram-se diante de José. E viu José a Benjamim com eles e disse ao mordomo da sua casa: coloca eles em casa, esses homens, põe eles para dentro de casa e degola um animal e prepara-o, porque esses homens comerão comigo na hora do almoço, 12:00. Olha que maravilha! Já convidou eles para almoçarem, né? Bem, e fez o homem como José lhe disse, colocou aqueles homens, homem por homem, dentro da casa de José. E aqueles homens tiveram temor, eles ficaram meio amedrontados. Que negócio é esse? Quando foram metidos na casa de José, diziam: pelo dinheiro que voltou em nossos sacos, primeira vez que trouxeram aqui, para vires contra nós nos atacar e tomar por servos a nós e os nossos asnos, aproximaram-se do mordomo da casa de José e lhe falaram à entrada da casa. E disseram: Senhor meu, nós em realidade, de verdade, descemos a princípio para comprar alimentos. E aconteceu que quando viemos ao lugar da parada, abrimos os sacos, eis que o dinheiro que estava na boca do saco, nosso dinheiro é o seu justo peso, e devolvemos em nossas mãos. E trouxemos também em nossas mãos outro dinheiro dobrado para comprar alimento. Nós não sabemos quem pôs o dinheiro em nossos sacos. Eles disseram, estavam se justificando diante daquela situação. E ele respondeu: vocês têm paz. Fiquem em paz, fique tranquilo. Não temas, o vosso Deus do pai de vocês, vos deu tesouro em vossos sacos. Tá? Foi o Deus que mandou a gente colocar o dinheiro de volta. Então, o vosso dinheiro veio a mim. E tirou Simeão a eles. Trouxe Simeão e colocou junto com eles. Bem, isso era um momento de muita alegria. Né? Eles estavam revendo seu irmão, e aquele homem levou aqueles homens na casa de José e deu-lhes água. E lavaram os seus pés e deu a comer os seus animais. E veio José à casa, e eles então lhe trouxeram o presente que tinham na sua mão, dentro da casa, inclinaram-se em terra. Ah, gente, é muito lindo, viu? Maravilhoso. A gente percebe tanto essas mensagens de uma maneira poderosa, do jeito que Deus fala conosco, do jeito que Deus está trabalhando aqui, mostrando para a gente como é importante a reconciliação. E a reconciliação tem muito a ver com a decisão que alguém toma diante de Deus de simplesmente reorganizar a sua vida, a estrutura da sua vida, só começa a ser reestruturado com o arrependimento. E para arrepender-se sem mudar de atitude, sem fazer a reparação de danos que foram feitos por causa da desobediência, consequentemente, não existe arrependimento. Arrependimento vem com reparação de danos, vem com confissão, vem com mudança de atitude. Se não houver isso, é remorso apenas. Então a gente vê que
Eles vieram à casa de José, trouxeram o presente e tinham em suas mãos dentro da casa e colocaram diante de José. Eles simplesmente estavam dizendo para José que estavam arrependidos. Será que era isso? Eles não sabiam, na verdade, que José era aquele seu irmão que eles tinham vendido. Então eles lhe perguntou como estavam e disse: e vosso pai, o ancião, que vocês disseram, como é que ele está? Ele passa bem? Ele está vivo? Ele ainda vive? Como é que está ele? Me falem a respeito. E eles responderam: bem, teu servo, nosso pai, está vivo, está bem, ele está bem. E se inclinaram e fizeram uma reverência, inclinando todo o tempo, né? Se curvando diante dele. E levantando ele os olhos, viu Benjamim, seu irmão, o filho da sua mãe, né? Era irmão mesmo, biológico, e ele simplesmente naquele momento, ele olhou e disse: meu irmão, é esse vosso irmão mais novo, de quem vocês me falaram? E ele disse, e disseram para ele: Deus tenha misericórdia de ti, filho meu. Ele olhou para o menino e disse isso. Então José se apressou naquela hora, porque ele comoveu, ele ficou assim, as suas entranhas, aquela tristeza, aquela angústia, com vontade de chorar. E ele procurou onde chorar. Ele saiu dali rapidamente, entrou em sua câmara e chorou ali. Aquele momento foi um momento, um choro de alegria, a saudade de ver o rosto do seu irmão. Ele lavou seu rosto, saiu para fora, se controlou e disse: ponham o pão. E aí puseram para ele a parte, separadamente para eles, a parte para cada egípcio que ele comia, né? Para os egípcios que com ele estavam ali comendo, naquele momento, era um almoço, né? E os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porque os egípcios naquele momento não podiam sentar à mesa, mas eles tinham lá o seu lugar onde comer e ele serviu os egípcios, e porque para os egípcios isso era abominação, né? E sentar junto numa mesa com estranhos. E sentaram-se diante dele o mais velho conforme a sua primogenitura, né? O mais novo conforme a sua idade menor, e estavam aqueles homens ali atônitos, olhando um para o outro. Gente, era como se tivesse uma plaquinha dizendo: aqui senta Simeão, aqui senta Rubens, depois Simeão, depois Judá, e tudo numa ordem até chegar em Benjamim. Mas uma cadeira estava vazia, e ele tomou iguarias de diante de si para eles, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a deles, e beberam e se alegraram com ele. Isso é o capítulo 43, gente. Num momento de reconciliação, se põe à mesa diante daqueles que te venderam, daqueles que... A Bíblia diz que, no Salmo 23, não era o caso, mas a gente cita aqui o Salmo 23, põe uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Às vezes a gente precisa fazer isso. A Bíblia diz que aquele que te faz o mal, você deve fazer o bem, porque isso vai amontoar brasas na cabeça dele. Gente, isso vai queimar a cabeça de quem está fazendo mal. Quanto mais alguém faz o mal, mais você deve fazer o bem. Que é isso? Que tipo de evangelho é esse? Que tipo de mensagem é essa? É a mensagem de Cristo. Cristo disse para a gente orar, se possível a gente tem que orar até pelos inimigos. Orar por aquele que te faz mal, que te prejudica, que trapaceia, que é enganoso. Então, quando você pensa nisso, numa mensagem como essa, claro que tem um significado para tudo isso. Aqui do versículo 1 até o 6, ou versículo 1 a 6, você pode perceber que eles simplesmente tinham feito mal. Jacó culpou seus filhos por terem dito ao oficial egípcio que havia ali mais um irmão. Eles alegaram que apenas eles responderam às perguntas que foram feitas a ele. Eles não sabiam que o José ia dizer: eu quero que vocês tragam esse irmão mais novo. Judá prometeu ao pai que protegeria o irmão, apresentando um comportamento de protetor naquele momento, completamente diferente do episódio, nos episódios com José e Tamar, e com Tamar, que foram totalmente diferentes, quando ele queria queimar Tamar, porque simplesmente ele era a pessoa responsável por ela estar grávida. E agora Judá tinha a intenção de manter seus irmãos, vamos dizer, mais preocupados
com o bem-estar do seu pai. Então, o verbo hebraico arab, traduzido aí, gente, por ser fiador, como substantivo de garantia. Ele disse assim, olha, os meus filhos, eu garanto, papai, que eu vou trazer os 2 filhos que estão lá, esse que vai e o que está lá de volta. E isso é traduzido que se ele dissesse, se eu não trouxer, eu serei culpado de tudo. Eu serei culpado do mal que fizerem a Simeão e a Benjamim. Então esse verbo é um verbo traduzido porque eu serei culpado. A culpa será toda minha. Então no capítulo 43, versículo 10 e 11, ele disse, tomai o mais precioso dessa terra, os vossos sacos, levai um varão, um presente, ou seja, pouco de mel, especiaria, mirra, terebinto, amêndoas, leve tudo isso, tá? E leve dinheiro dobrado. Leve também o dinheiro que voltou nos sacos do cereal, quando vocês trouxeram a primeira vez que vocês foram comprar. Então, leva de volta esse dinheiro. Quando chegar lá, vocês devolvem isso a esse homem. E levem também Benjamim. Levem Benjamim. Se Deus me privar dos meus filhos, o que eu vou fazer? Então, vão dentro da vontade de Deus. Se essa é a vontade de Deus, então, que eu beba esse cálice. Era simplesmente isso que ele estava dizendo. E Deus, o Todo-Poderoso, vos dê misericórdia diante desse varão e deixe vir convosco vosso irmão e também Benjamim, Simeão e Benjamim. Então, se for desfilhado, eu ficarei. Tudo bem, se eles não vierem, então eu desço a sepultura. Ele concederia, na realidade, misericórdia aos filhos de Jacó diante do oficial egípcio. Caso contrário, mais uma vez, Jacó seria desfilhado, seria destruído dentro de si mesmo. A tristeza de perder os seus filhos. Então era muito duro ouvir isso. O capítulo 43 é uma lição para a gente. Sabe a importância que tem os nossos filhos? Mesmo Simeão, com seus atrapalhos, sendo um filho tão desobediente, ou Rúben, e assim qualquer um deles, mas todos eram preciosos para Jacó. Os filhos, não importa como aquele pai que perdeu o filho pródigo, o filho foi-se embora, o pai ansiosamente tinha uma expectativa do seu retorno, e todo o tempo esperava que ele voltasse para casa. Todo filho tem o seu valor para o pai, e um valor igual aos demais. Não importa o filho que ficou e o filho que voltou. Todos têm o mesmo valor para o pai. Eles são herdeiros da mesma promessa, herdeiros da mesma graça, herdeiros do mesmo legado. Eles lavaram os pés porque usavam sandálias abertas, percorrendo caminhos empoeirados. Quando chegou na casa de José, então José mandou o administrador colocar todos eles para dentro da casa dele. Eles iam almoçar com ele. E aí tinha que matar um animal, um cabrito ali, e fazer uma comida específica naquele momento de festa. Muita bebida e pão e comida estava ali, tudo naquela mesa farta. E ele colocou tudo segundo a ordem de nascimento do primogênito para o menor. Pela segunda vez, os irmãos de José se curvaram perante ele, porque ofereceram os presentes que o pai mandou e trouxe o presente, colocou aos pés dele, e ele olhou para aqueles presentes e perguntou por Jacó: como é que está o vosso pai? Como é que ele está? Ainda vive? E Benjamim, quando ele olhou para Benjamim, tomou a parte ali naquele momento, ele contemplou Benjamim, os seus olhos, ele começou a ficar emocionado de ver o seu irmão, filho da sua mãe. Ele, muito mais próximo do que os demais, Benjamim, era um filho precioso. Foi justamente quando ele perdeu a mãe dele, quando Benjamim nasceu. Então, para ele, naquele momento, era uma hora preciosa, era um tempo, era o momento da vida dele. Ele olhou para Benjamim, começou a querer chorar, entrou na sua câmara, né? E lá ele chorou. Aquele momento era um momento estreito para ele. Ele ficou muito emocionado ao ver Benjamim. A princípio, gente, a gente entende que José manteve uma identidade egípcia, né? Vocês sabem que ele tinha recebido um outro nome.
Zafenate Paneia era o seu nome, que todo mundo tinha. Esse aqui não é José, é Zafenate Paneia, né? Então, eles todos conheciam ele como governador. Ele não se deu a conhecer. Claro, com todo o cabelo da cabeça raspado, ele estava ali vestido como um egípcio, como um governador, com suas vestes de autoridade. E agora, diante dos seus irmãos, ele estava com uma identidade egípcia. Assim seguiu o costume do povo, com a qual ele fez a sua refeição, ele separou dos egípcios, porque não comiam sentados à mesa como os hebreus. Esse termo aí no original indica até que eles não queriam, não podiam comer por causa da tradição deles. Era uma abominação comer com outros estrangeiros na mesma mesa. Isso lembra o que fizeram a crítica com Jesus, que comia com os publicanos. Ele foi criticado por isso, mas ele sentava-se à mesa com os pecadores. E os sacerdotes começaram a criticar. Como é que pode isso? Esse homem se diz santo e está sentado à mesa com pecadores, bebendo e comendo com eles, com os publicanos. E aí, por isso, eles não receberam Jesus, porque Jesus se assentava à mesa com aqueles que não eram dignos diante dos olhos dos sacerdotes de sentar à mesa com alguém deles, dos fariseus, enfim. A palavra diz que esse termo original aí, ele indica, na realidade, algo impuro que provoca uma repulsa forte. Poderia ser isto, não é? Uma enfermidade física. Eles olhavam e discriminavam os hebreus como se tivesse alguma enfermidade. Não, talvez os egípcios também sentissem aversão pelos hebreus, principalmente o corpo deles, coberto de pelos. Ele se limpava todos os pelos, né, do seu corpo. Então é diferente, a cultura deles era diferente. Os irmãos de José devem ter ficado surpresos e confusos por se ter preparado uma mesa para eles. Um dia o Senhor Jesus vai nos receber. E ele, quando fez uma aliança com seus discípulos e com a igreja e conosco, ele disse: eu não vou beber novamente com vocês, somente no reino do meu Pai. Um dia a gente vai se encontrar novamente e eu beberei convosco. Ele estará à mesa servindo. A vida de José é uma tipologia da vida de Cristo, do que acontece com Cristo, a reconciliação com Israel. O povo de Israel é descrito aqui na figura de cada um dos líderes das tribos. Estão todos ali reunidos. Vocês perceberam? Jacó ficou sozinho lá com os servos. E agora, ali é um encontro dos todos os filhos de Jacó. Os 12 estão ali assentados. E simplesmente há um momento de reflexão, de pensamento. A gente precisa pensar nisso. Como é possível isso? Deus simplesmente reúne os 12 ali, o próprio Israel. No futuro haverá uma reconciliação de Israel com o Messias, com Cristo, lá na mesa do Cordeiro. Quem sabe, certamente, lá nos céus, lá na mansão celestial, lá no reino do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estará à mesa todos aqueles que representam tribos de Israel. E haverá uma reconciliação. Mas não somente isso. Nós teremos à mesa também convidados especiais que foram resgatados pelo sacrifício de Cristo. Porque Jesus morreu, um cordeiro animal foi morto. Vocês viram que ele disse, ele mandou sacrificar um animal para que eles pudessem comer. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele que foi sacrificado por nós. Nós vamos estar à mesa por causa do sacrifício. Nós vamos estar à mesa por causa do sangue derramado. Nós vamos estar à mesa porque o Cordeiro morto está vivo para sempre. Não há como a gente não aprender nessas lições da Bíblia. Ah, mas isso é Antigo Testamento. Querido, é o Novo Testamento que revela o Antigo. É preciso você entender o Novo para entender o Antigo. Aliás, eu até aconselho as pessoas que estão aqui ouvindo a mensagem que leiam primeiro o Novo para depois ler o Antigo.
porque toda a palavra se revela no novo. Todo o evangelho, todo o plano, toda a ideia de Deus, um plano que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Para quê? Ele nos elegeu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele fez isso porque nos ama. Ele ama você desde o princípio, desde o início da sua vida. Ele ama você. E certamente Deus tem um plano poderoso na sua vida, maravilhoso na história da sua vida, agora e para sempre. Que Deus abençoe a sua vida agora nessa noite, nesse momento precioso. Reina o Senhor sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu tive que sair um minuto aqui rapidamente, mas é porque está chovendo por aqui, gente. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.